Alô Brasil, estamos aqui de volta, 2023, dia 24 de junho, retomando os trabalhos no nosso canal de informação, de notícia boa e às vezes também alguma notícia chata que a gente não gostaria de dar, mas é preciso dar, né? Como está você? Conta pra gente aí nos comentários do nosso vídeo, o que você está achando, o que você gostaria que melhorasse. E nós estamos trabalhando aqui, uma equipe toda, todo mundo é empenhado aqui, com novos equipamentos, para a gente levar para a sociedade capixaba a melhor informação com a melhor qualidade possível. É muito bom saber que você está aí do outro lado e quer ver os conteúdos que temos para compartilhar. Nesse recomeço, nós estamos hoje privilegiados com uma convidada muito especial, Fernanda Oliver. Ela que é cantora gospel da cidade de Goiânia, conhecida no Brasil e até fora do Brasil, por uma música extraordinária que depois ela vai, né, Fernanda, fazer uma palhinha pra gente. Isso. Tenho também como convidada de honra especial também a Ticiane, que é membro do Conexão, não é isso, Ticiane? Sim. É líder política lá em Guarapari, professora. Isso aí. Apaixonada pela família. Sim. Não é? E tem também o meu amigo Bruno, que é de Santa Maria de Jetibá, né, Bruno? Sim, perfeitamente. Presidente do PL. Isso aí. Está fazendo um trabalho extraordinário lá, que eu estou sabendo. E a gente vai ouvir, então, de tudo um pouco aqui. De música gospel, de política, de família, né? E mais umas coisas boas que vem por aí. Então, quero começar dando boas-vindas aqui à minha amiga Ticiane. Olá, Donaldo. Olá, povo daqui do seu canal. Primeiro, do um abraço. Nosso canal. Para o nosso canal. Um abraço para você, Guarapari. Estou eu aqui te representando. E é muito gratificante estar aqui com você. Meu nome é Ticiane Rossi. Eu sou professora no município, efetiva há 15 anos. Sou líder do Direito a Guarapari, pioneira na cidade. E aí a gente teve um trabalho todo de 2018 até hoje. A gente vem trabalhando, falando dos valores conservadores, falando do que é a posição política para o povo de Guarapari. E tivemos êxito em todas as nossas falas, porque os nossos líderes da direita todos foram vitoriosos nas eleições de 2022. Isso foi muito importante. Fruto do nosso trabalho, nós sabemos que a contribuição nossa foi maciça para esse pessoal. E a gente acredita neles. Que bacana, que bacana. Então, Bruno. Olá. Primeiramente, boa noite, como é noite. Queria primeiramente agradecer a você por estar abrindo o espaço para que nós possamos estar nos expressando nossas opiniões, tanto político quanto familiar, né? Gostaria de mandar um recado para Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá, é sempre um prazer falar da cidade de vocês, nossa cidade, nossos pomeranos, enfim. Eu sou Bruno, presidente do PL de Santa Maria de Jetibá. É um prazer estar aqui com vocês. Discutir política é um dos prazeres que eu tenho da vida. E para mim aqui é um prazer a gente estar discutindo aquilo que eu mais gosto na vida, que é política. Tudo bem, Bruno. Seja bem-vindo, então. Obrigado. Muito bem, gente. Agora quem vai se apresentar para nós é Fernanda Oliver. Por favor. Olá, pessoal do Alô Brasil. Aqui quem fala é Fernanda Oliver. Sou cantora, compositora. Ganhei o reconhecimento na música Liberdade, né, que tomou uma proporção muito grande nas redes sociais. Primeiro foi postado no TikTok, depois o TikTok foi para o Instagram, enfim. E para mim é um grande prazer estar aqui no programa de vocês. Obrigada pela oportunidade, tá bom? Agradeço demais. Quero mandar um beijo também para Goiânia, Goiás. E para o Tocantins, né, a cidade onde eu nasci. Deus abençoe vocês aí. Que bom, que bom. Bom, feita essa introdução, então, eu quero fazer uso aqui de um Salmos de Davi, Salmo de número 11, verso 3,
diz bem assim: quando os fundamentos são abalados, o que pode fazer o justo? É uma pergunta, né? Fundamentos, todos nós sabemos que é a base de qualquer construção, qualquer obra, né? Projeto, família, né? Então, quando esses fundamentos são abalados, há uma pergunta a ser feita: o que pode fazer o justo? Pensando nisso, nesse tema, que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui, ouvir vocês pela a longa caminhada que cada um tem, né? O que é que vocês estão vendo do nosso mundo, né? Do nosso Brasil, né? Do nosso estado do Espírito Santo, caso Ticiane e Bruno, né? Vocês acham que a gente está no caminho certo, Ticiane? Olha, Donaldo, você perguntou quando os fundamentos são abalados, o que o justo pode fazer? Uhum. A primeira coisa que o justo pode fazer, e uma das primeiras premissas que Jesus nos ordenou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a prática do perdão, quando o fundamento é abalado, ela precisa existir. Fundamental, né? Fundamental. Se você não perdoar o seu irmão, você não é digno de entrar no reino dos céus. Aliás, não porque entra, você, né? Não entra, mas você não é digno, você passa a ser indigno, né? Exato. Porque a prática do perdão, ela precisa existir. E o que a gente viu no nosso país acontecer durante anos foi as pessoas dormirem e acordarem magoadas, não perdoar o seu próximo, querer ser melhor do que o seu próximo, querer se fazer em cima da desgraça do seu próximo. A gente viu isso em todos esses anos. Uhum. E a gente agora retornou para isso. Né? A gente vai viver... Para lutar contra isso, no caso. Né? Nós vamos lutar. Nós, conservadores, vamos lutar. Sim. Mas a gente vai ver uma massa de pessoas que não conhecem os valores conservadores de fato, que às vezes estão fora dos valores cristãos, estão fora da igreja. E é aquela massa que esse povo vai induzir a acreditar que o que eles falam é verdade e que aquilo tem que prevalecer, né? Uhum. Isso aconteceu. A gente vê que por muitos anos o que mais foi usado, por exemplo, no meu caso, eu conheço a educação, sou professora de chão de escola, de primário. Uhum. O que mais foi usado foi a educação durante 30 anos. Foi onde que eles conseguiram ter êxito no plano que eles queriam implantar, né? Uhum. Nessa deseducar, assim dizer, né? Porque a premissa daquelas pessoas que não conhecem os valores conservadores é dividir para avançar. Então, nesse núcleo de educação foi onde que começou a divisão. Uhum. Dividiu uma massa da outra, uns estudantes tinham outro, deram como é que fala? Como divisão apartheid, dentro né? da área da educação para você conseguir uma bolsa, por exemplo. Dividiram os negros, as pessoas com deficiência e por aí vai, né? Aí vai criando uma luta de classe, né? Uma luta de classes. E aí isso foi favorecendo. Isso é bom, essa luta de classe? Não, isso claro não é que bom. Não, né? Claro que não. Todos são iguais. Todos são iguais. Aliás, perante a lei e primeiro para artigo Jesus da também. Constituição, né? Todos são iguais perante a lei. E para Deus não há cor. Não há diferença. Né? Não há cor, todos não há são raça. iguais para Deus. Então, partindo do princípio que o Criador fez todos iguais, e partindo do princípio que a nossa lei nos garante igualdade, tanto de competição, de concorrência, de valores, cabe a cada um construir, né, o seu mundo, não é assim? Sim. E é isso que não querem, né? Na verdade, assim, o que acontece? Eu vejo pelas minhas crianças. Elas, até os 7 anos de idade, elas estão formando a personalidade. Então, eu estou criando dentro da minha sala de aula ali, vários cidadãos. No momento que eu deixo o meu aluno brigar com o coleguinha e não reprimo isso, ele vai achar que isso é normal. E assim é os alunos mais elevados de idade. Entendi. Até numa universidade, no momento que um professor ele está na sala de aula e não tem autonomia sobre os seus alunos, deixa o aluno sair da sala a hora que quiser, para ele vai virar uma coisa normal. Né?
todo processo sem regra se torna uma bagunça, né? Isso aí. É. E o que a gente vê é isso. Hoje a gente está vendo aí bandido sendo solto, ou aqueles que cometem um crime pequenininho, foi só para tomar uma cervejinha. Aí ele vai lá, assina um termo circunstanciado, vai embora para casa. Às vezes até antes do policial que está fazendo todo o trâmite burocrático dele ter levado o cidadão até a Polícia Civil, o próprio encarcerado sai antes do policial terminar de fazer o boletim de ocorrência. Bruno, quero te ouvir. Você acha que tem saída? Tem salvação? Porque você é mais ligado à política. Me diga aí, em termos políticos. Adonaldo, tem sim. Acho que tudo na vida tem uma solução e tem uma saída, né? Eu acho que a saída inicialmente é conseguir conscientizar a população em relação do que está ocorrendo na política a nível mundial e principalmente no nosso Brasil. Então o processo começa com a conscientização. Conscientização da população. Isso quer dizer abertura de mente. Olhar em ângulos um pouco mais técnico, digamos assim. Hoje, se você analisar a política em âmbito, uma geopolítica, falando da geopolítica, se você analisar, nós estamos em guerras. Na Rússia, nós estamos em guerra em Rússia com a Ucrânia. Qual é o motivo da guerra? A maioria da população não sabe o motivo da guerra. Aí, se você analisa o que está ocorrendo no mundo hoje, o porquê que está ocorrendo, as dificuldades de trazer para a população um benefício em relação a nível mundial. Então, vindo para o Brasil, nós passamos por um processo aí de 2018 até hoje, um processo muito preocupante, mas há saída. Temos se pararmos para pensar na política hoje dos conservadorismo, nós levantamos vários líderes. Nós temos vários líderes no Brasil todo. Isso é bacana de se levar em consideração. Nós temos vários líderes no Brasil todo. Coisas que, por exemplo, aqueles que pregam a ideologia de gênero, que pregam o aborto, que pregam a outra face da política, que é uma política que nós sabemos qual não levantaram líderes, eles não têm líderes. Então, partindo desse princípio, existe sim uma solução, há solução, e no meu ponto de vista, o início de tudo é conscientização, e para que a gente consiga fazer com que essa conscientização chegue até a população final. Entendi. Para com isso a gente consiga chegar ao nosso objetivo final, que é conscientizar todos no território nacional, que eu acho que se você dividir o Brasil hoje, as urnas provaram o norte, o sudeste, o nordeste. Então, se você fizer uma análise hoje, nós sabemos aonde a gente tem que trabalhar com mais firmeza e com mais urgência, digamos assim. Então, há solução sim. Que bom. É bom saber que há solução, e é bom saber também que tem um número muito grande de conservadores, né, por assim dizer, que se levantaram para trazer uma mensagem de esperança, né? As pessoas, depois da era Bolsonaro, foi criado um movimento onde as pessoas se interessaram mais por política. Não, isso antes é fato, disso, né? a gente não via as pessoas não sabiam quem era ministro, o que o ministro fazia, quem era o deputado federal, o que ele fazia, quem era o senador. As pessoas não tinham interesse nisso. Até porque o plano era que ficasse neutro. Era que não soubessem mesmo. Era que ficassem assistindo uma TV aberta que mostrava para ele só o que ele podia ver. Aquilo que ele não podia ver não era mostrado. Então ele não conhecia. Não é ignorância da população. Agora, é desinformação. Pegando o gancho do amigo Bruno sobre conscientização, uma coisa que nós erramos, nós fomos falhos, nós temos que reconhecer as nossas falhas, que a gente se aglomerou, clamou, gritou, cantou. Na hora errada e no lugar errado, né? Para o mundo. Mas a minha comunidade lá, onde eu moro, lá, por exemplo, no meu Kubitschek, não foi informada, né? Eu não me reuni com 15 pessoas. Eu não me reuni com 15 pessoas para falar de política. Isso você que é uma liderança, né? Imagina quem não tem vocação política nenhuma, então, né? hoje nós podemos consertar. Conscientização você está na fila do supermercado? Fala com o seu colega que está na fila atrás. Começa a conversar com ele sobre política. Você está na fila do banco? Converse com quem está na fila com você.
Começa por um. Perfeito. Entendeu? Vamos fazer isso aí, porque eu acho que 30 anos foram poucos de negacionismo para nós agora, com pouco tempo também, conseguir mudar isso. Nós temos um trabalho de formiguinha. Sim, de longo prazo, De né? longo prazo. Fernanda, você que é jovem, me diga aí como você vê o jovem do seu tempo com relação a esse tema, né? A inserção dos valores. Nós falamos da política também, mas me fala da questão dos valores, que você que está ligado a uma igreja, que tem uma carreira na música, né? Como você vê o jovem do seu tempo? Então, isso é bem complicado, né? Porque a maioria dos jovens de hoje não tem a mesma mentalidade, né, que a minha. Por exemplo, eu fui criada numa família, né, cristã. E minha família, desde muito cedo, me ensinou, né, a ter bastante sabedoria no meio, né, Dos relacionamentos. Isso. Então, assim, todos os dias eu vou aprendendo. Né? Ainda não sei muitas coisas, mas ainda sou tímida para falar sobre esse assunto. Mas a minha vida é um testemunho, sabe? Que Através bom. da minha vida, eu vou mostrando nas redes sociais quem eu sou. Isso é uma inspiração, né? Não só então. falar. Para mim não é só falar. Falar até papagaio fala. Verdade. Entendeu? Eu mostro para as pessoas quem eu sou. Através das minhas vestes, através, né, da minha fala, através do meu comportamento. Esse testemunho, né? Então é isso. Entendeu? É isso que eu demonstro para as pessoas. Que bom. A gente pode perceber, então, que nem tudo está perdido, né, Tiziane? Não. Né? De maneira alguma. Deus vai sempre ter os seus em todo o tempo. Eu fico maravilhado disso, sabe? E Ele vai mover, né, de um lugar para o outro. E ainda que a gente perder ou ganhar, é só um detalhe. Só da gente ser disposto, A mudar, a né? gente já é alguém e já é um vencedor. Sim, Né? verdade. Tá. Ainda falando do jovem, então, Fernanda. Como você vê o jovem hoje na política? Porque você fez uma música que ela tá ligada à política, né? Essa música aí alcançou milhões. Aliás, acho que ela te ajudou numa projeção também, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente dessa projeção e dessa caminhada aí que parece que se inicia aí com um pouco de política, né? Na verdade, quando eu fiz essa música, eu não sabia que eu iria me envolver na política. Eu só fiz, né? Lancei lá no YouTube e não sabia que iria ter essa proporção. Eu nunca imaginei isso. Mas antes disso, Deus falava para mim, usava pessoas, profetas, para falar para mim que iria me honrar no meio de uma tribulação. E eu não entendia. Eu falava, Jesus, o que será? Né? E passou a pandemia, passou várias situações. E quando chegou, né, esse momento das pessoas... Quando foi que você teve a música, que você lançou ela? Foi quando? Foi quando as pessoas começaram a ir para as ruas. Deus começou a me dar ideias, sabe? Olha, então foi E no Deus final do falava ano para mim passado. que iria surgir ideias, queria me revelar. E essa inspiração sabe? vem da onde? De Deus. De Deus. Das pessoas que Tem lutaram lá alguém fora que te também. ajudou? Como que é? Tem uma tia minha que é compositora. Até porque eu É aquela que veio com você, que tá sentadinha Isso. ali? liguei para Gente, ela. a Tatiane não gosta de aparecer, viu? Mas é uma guerreira, né? Guerreira. Liguei para ela de madrugada, 3h da manhã. Falei Essa assim, história é legal. tia, vamos fazer uma música para as manifestações? Olha, você que está aí nos assistindo, que tem aí no coração um sonho, um desejo, um propósito, que hora que tem que buscar? 3h da manhã. Acho que essa hora, 3h da manhã. é o horário menos A fila é congestionado. pequena, né? Horário menos congestionado lá no céu, tá, gente? E a música é top. Depois A vocês fila é vão pequena. ficar encantados de ver. Tenho certeza. Fica por aí, fica com a gente aqui. Tá. E eu falei para ela, vamos fazer uma música para as manifestações. Eu nunca, assim, me envolvi em política. Eu sempre ficava bem neutra, sabe? E sempre que quando alguém me falava, eu falava, eu não quero nem saber. Mas depois dessa música, surgiu uma chama lá dentro, sabe? Olha só. E foi surgindo uma chama, assim, que foi ardendo, foi queimando, e as pessoas me chamavam, e eu meio que ficava retraída, não querendo. Mas chegou uma hora que Deus falou assim, vai, eu que tô te mandando você ir.
E eu falava, mas não é política, Deus, né? O que Espírito. tem a ver? Então, assim, mas Deus falava assim, não importa, eu tô te mandando você ir, você vai. Então, quando Deus fala pra você ir, você tem que ir, entendeu? Não importa onde seja. Porque eu pensava assim, a política não é de Deus, né? Eu não vou me envolver nisso. Então, Deus mostrou pra mim que realmente, né, a igreja Tem deve algo sim maior, se envolver, se envolver. né? A igreja, E a preocupar, família, a sociedade toda. porque né? é uma Tem família que se envolvida, envolver, né? Então, antes as pessoas não sabiam disso, eram super né, desinformadas, e hoje elas são mais informadas Você através da tem- internet. Você né? tem um número de seguidores na rede social hoje expressivo, né? Sim, Pode falar aí? posso. Né? Estão Cento- curiosos aí para saber. 140 mil seguidores. No Instagram? É isso. É mesmo? E qual é o endereço lá no Instagram? Fernanda Oliver Oficial. @Fernanda Fernanda Oliver. Oliver Oficial. Oliver. Não é Oliver não, viu, gente? É Oficial. Oliver. Que bacana. Oficial. Muito bom. Acompanhem lá depois para vocês verem o trabalho dela. Muito legal. Ela vai cantar uma música só pra gente depois. Mas bem depois. Vocês esperam aí. Fica aí um pouquinho. Né? Muito bom. E a sua família? O que achou disso? Meu Deus. A primeira vez que o pessoal de Brasília me chamou pra cantar foi em Brasília. É. Minha avó falou, você não vai não. Vai te pegar lá. Ai, meu Deus. Eu falei, não é assim e tal. Porque Deus tirou o medo dentro de mim. Eu tinha medo, mas o medo foi embora, sabe? O medo que eu tinha foi embora, de repente. E eu fiquei, de repente, ousada. Olha. Fiquei muito Ousadia. ousada. Aí minha avó falava assim, uai, onde vai ser ousadia sua? De repente, assim, eu falei, não sei. Sabe, eu não sabia explicar pra ela Aí de você onde levou a veio. vovó junto. Não, Não? levei minha mãe. Levou a mãe? Falei, mãe, É. vamos. Sabe o que eu fiz? Eu não avisei pra ela. Eu só cheguei de madrugada, foi 4 horas da manhã. Eu falei, tô indo pra Brasília. Ela, o quê? Você não vai, não? Começou a chorar. Tadinho, Tadinho. gente. Qual o nome da vovó? E dê. Vovó, você deve ter orado muito, hein? Você não vai, você não vai. Eu falei, vou. E, de repente, de madrugada, Deus me usou em profecia, pra você ter ideia. E falou, vai. E eu não entendia. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Não tô entendendo. Mas era uma forma que Deus queria me levantar naquele momento. Eu não tava, minha família não estava entendendo. Mas Deus queria aquilo ali para mim. Porque o meu ministério precisava de uma. Entendeu? Entendi. E eu estava falando para Deus, Jesus, não importa de onde veio. Ah, fala o nome da música. quero- Fala o nome da música pra nós. Liberdade. Liberdade. Mas no YouTuber tá Rapaz. stand-up, tá? É Ah, é? stand-up, porque eu traduzi a música, Aham. né? E coloquei, né, uma Do tradução jeito brasileiro, do jeito brasileiro lá e Que legal. um tempero a mais legal. ali. Sim, sim. Muito E bom. deu tudo certo, graças a Deus. E hoje você participa de eventos em vários lugares do Brasil. Participo. A agenda tá cheia. Tá. Ó, você que é pastor, ministro de música de igreja, coordenador de grupo, quiser convidar Fernanda Oliver na sua igreja, vá lá no Instagram dela. Eu já fui, posso dizer que é bom. Entra em contato, faz um direct, é isso? Me manda um direct lá no Isso. Instagram. Lá E aí? no Instagram também tem o número lá certinho. No link. Eu já quero falar pro meu pessoal de Guarapari que Você não tava doida pra falar? É. Fala, Eu Tiziana. tava... eu já quero falar para vocês de Guarapari que estão me pedindo lá no Direito a Guarapari. Quando vai ser a marcha em Guarapari? Já começaram as marchas para Jesus, né? Sim. Tivemos hoje aqui no Espírito Santo uma marcha para Vitória, Jesus né? e Vitória. E a de Guarapari já está sendo construída e nós vamos ter Fernanda Oliver na marcha de Guarapari. Eita, que legal, hein? Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Pra conversar eu sou um pouco tímida, mas pra cantar... Então vamos pedir pra ela cantar um pedacinho de música. Tá? Canta pra gente um pouquinho. Ah, não tem como. Vai lá. Vamos à capela mesmo, tá, Vai a gente? capela? Você não quer usar o... Não, a capela? Capela Perfeito. mesmo. Liberdade? Top. sim. Vamos lá. Vamos lá. Olha esse povo, percebeu a força que tem. Olhando pro alto, percebeu a força que tem. Povo bradou e quer liberdade.
Ninguém mais cala essa voz. Não vou desistir, me esconder, vou lutar com meu povo. E por Deus, pela pátria, família, eu vou lutar. Então eu me levanto, levo meu povo comigo. Junto estamos indo para um lugar melhor. Bem além do rio, liberdade vem chamando, trazendo um aviso de que não estamos sós. Sinto o coração queimar. Que show! Só um pedacinho, depois tem mais. Calma aí. Muito bem, que bacana, que bacana. Sinto o coração queimar. Seu coração não está queimando aí, não? O meu tá. Não é? Por quê? Porque liberdade é um bem preciosíssimo demais, né, Bruno? Com certeza. E é por isso que Bruno, Ticiane, eu e muitos outros estão se levantando em todo o Brasil para fazer valer o nosso direito. É constitucional e é eterno. A liberdade Deus nos deu. Ninguém pode nos tirar nossa liberdade. Ah, mas eu não concordo com o que você fala, com o que ele fala, com o que o outro fala. Sua liberdade de não Essa concordar. é o seu direito, é liberdade, né? De concordar ou não concordar. Agora, silenciar o outro, impedir ele o ir e vir, como fizeram há tempos atrás aí, tirando do nosso povo o seu bem maior. Isso foi doloroso demais. E eles despertaram o gigante. O gigante acordou, né? E esse gigante tem um princípio extraordinário, garantido por Deus. Se Deus nos criou para ser livre, ninguém pode nos escravizar. Então, a gente gostaria que você ficasse com a gente, porque o papo é longo, né? Mas talvez você esteja pensando, olha, já não tem mais saída, não tem mais esperança, né? Prender os patriotas, não é verdade? Acabou tudo. Não, não acabou. Não. Tem uma palavra que eu amo de paixão, o nome dela é resiliência. Perfeitamente. E essa palavra diz tudo sobre as pessoas que não desistem. E foram muitas. A história está recheada de pessoas que não desistiram, que foram incomodadas assim como você, Fernanda. Em algum momento Deus incomodou, vai lá, você precisa falar disso, não é? Sim. E aí hoje você tem 1 milhão de seguidores na rede social, é isso? Sim, contudo sim. Juntando toda a rede social, né? E graças ao quê? Graças à resiliência, né? Que ela teve, talvez em um primeiro momento contra a vontade da avó, mas tendo ali o apoio da mãe, o apoio do pai, o apoio de amigos, né? E é Deus que leva o projeto, né, Ticiane? Direção espiritual, né? Fernanda tinha direção espiritual, porque ela estava na presença. Sim. E ela estava seguindo a um líder espiritual que a aconselhava, que provavelmente era o seu pastor da sua igreja, não? Na verdade, não, gente. Não. Olha, Não. gente, isso é bom, sabe por quê? Você vê que não é nada combinado, viu? Não é nada combinado. Não foi, gente. A maioria das igrejas não apoiaram, viu? Mas depois apoiaram, né? Porque... isso nem importa, né? Não importa, Ticiane? pra mim não O importa. importante é que não, você não. foi e Minha mãe me fez, e apoiando, aconteceu, né? Sua Minha família. mãe me apoiou no momento, né? Ela falou, Fernanda, você vai sim, eu vou com você. E pronto. Que foi o ponto-chave. Sim, Mas através da minha isso mãe. é uma tese e é uma falácia, né? Uma teoria, melhor digamos assim, lá de trás de 30 anos para cada política. Porque a política, ela vem pregando desde lá de trás que nós não sabíamos o que era direita e esquerda. Sim. Nós não tínhamos a ciência do que era direita e esquerda, e eles pregavam da seguinte forma: igreja não se envolve com política. Por quê? Porque eles tinham medo da igreja, porque igreja envolve o quê? É muita coisa envolvida. Então, quando se envolve a igreja, quando se envolve Deus em primeiro lugar, ninguém consegue fazer nada contra Deus.
Tudo é um propósito dele. Então, essa falácia, essa teoria da esquerda, essa teoria da política, desde lá de trás, há 30, 40 anos atrás, ela foi quebrada agora, em 2018. Ela foi mudada, essa falácia, que começaram a envolver, nós passamos a ter representante militar, eu falo no Congresso Nacional, passamos a ter pastores como os deputados, como os senadores, como os vereadores, e assim foi quebrada essa teoria. E hoje nós sabemos da importância do que é um representante religioso. Nós temos hoje o nosso senador, Magno Malta, aqui no Espírito Santo, que é uma referência para todos nós. Nós temos o nosso deputado federal, que é o Juvanda Federal, que prega, faz, a atitude dele é o que ele fala. Não só fala, ele tem atitude, ele mostra. Então isso faz toda a diferença. Por isso que está levantando no Espírito Santo, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, uma nova geração na política, na qual tenha convicção. O Nicolas Ferreira é um exemplo desse. Ele é evangélico. Sim. Isso aí é um exemplo para todos nós. Então, essa nova safra de pessoas qualificada, de pessoas que entendem do assunto e que tem Deus, que tem um temor, que para mim é muito importante isso, que tem um temor em si, faz toda a diferença na política. Então, essa questão da igreja não deixar você se envolver, que igreja não é coisa de política, não se fala política em coisa de igreja. Eu posso citar o meu pastor. O meu pastor não fala diretamente, mas fala dos princípios que estão sendo quebrados na política e o que a política hoje está seguindo. Eu não vou falar, é o presidente do Brasil, ele não é o meu presidente. Eu não estou no Brasil, ele não é o meu presidente. Se quem quiser aceitar, aceita, mas ele não é o meu presidente. Então, o presidente, essa ideologia que ele prega, esses costumes que ele prega, isso aí, os nossos pastores têm por obrigação orientar essa informação. É aquilo que eu falei desde o início, nós precisamos ter a ciência e nós levar a informação para que todos tenham ciência do que pode fazer, o que não é certo, o que é errado. É simples, não tem mistério. O que falta é as igrejas entenderem, aprender a separar as coisas. Não misturar o evangelho, não misturar com a política, ou usar do evangélico para se beneficiar na política. Esse, no meu ponto de vista, isso é tudo errado. Mas conscientizar a população, eu não tenho dúvida que é o princípio para que a gente tenha uma política. Nós temos os exemplos. Michele Bolsonaro, entendeu? Uma mulher referência, é uma mulher com as vestes, né, digna de uma mulher, é uma mulher que representa as mulheres. Né? Hoje todas as mulheres querem tirar uma foto com Michele Bolsonaro, por qual motivo? Então aí você vê um outro lado, aí você vê lá uma parada, eu sou contra, tá, gente? Eu sou contra a parada aqui. Eu assumo, eu tenho lado, eu não sou do muro, eu tenho lado, eu vou frisar isso sempre. Então, quando você vê do outro lado, é totalmente oposto do que a Michele Bolsonaro é, por exemplo. Ela é uma referência hoje. Eu não tenho dúvida que ela é referência para Fernanda, que é para Ticiane, que são mulheres. Para nós homens, ela mostra para nós como que nós devemos olhá-las. Né? Então, tem sim, a igreja tem que se envolver teoricamente, mas não se beneficiar da política. Concordo. Falando já de mulheres, como o Bruno falou, que a gente tem maior honra em estar com a Michele Bolsonaro, eu posso falar para vocês que o valor que a Michele tem nem é tanto conservador, mas o valor cristão que ela tem, ela conseguiu ter ascensão no campo conservador, no campo político, e ela tem um legado, ela tem um chamado. E ela atendeu o chamado. O espírito de ousadia dela é grande, né? É grande, né? Eu gostei essa parte que você fala do espírito de ousadia, né? Só vai conquistar alguma coisa quem for ousado. Covardes não vão à guerra. Mornos. Covardes não vencem batalhas. E falo, covardes não constroem famílias. Né? Então é só aqueles que realmente são resilientes, que têm esse espírito, né, de
de prontidão, de disposição, sabe? Tá escrito na Bíblia, Não né? é? Você pode ser quente ou frio, não seja morno, porque eu Exatamente. vomitar-te-ei de minha boca. Então, nós vivemos no Brasil um momento de estado de exceção, onde o que é certo está caminhando como errado. E o que é errado está sendo colocado como certo. E o que é triste que eu vejo nisso, que até o crime, e eu vi um vídeo outro dia de um criminoso, supostamente membro de um grupo, dizendo claramente que ele é contra determinadas atitudes, arbitrariedades que aconteceram contra cidadãos de bem, pai de família, que estão presos ainda até hoje. Mas é isso que eu disse para você lá no início. A população não é culpada. A população foi doutrinada. E esse criminoso que teve a oportunidade de ser criminoso, mas não teve a oportunidade de ser estudioso, lá na infância, até os 7 anos, ele formou a personalidade dele. E com certeza ele estava dentro de um núcleo. Pode ser. E esse núcleo familiar dele tinha valores. E ele carrega com ele. E ele carrega até hoje. E agora ele está no núcleo errado, mas ele conhece o certo. Conhece o certo, bacana isso. Quem sabe ele se arrepende e abandona, né? Porque é possível, né? Quem quiser. Alguns conseguem. Precisa do espírito de ousadia. Exatamente. Que bom. Bom, quem sabe tem alguém nos assistindo, né, que precisa desse espírito de ousadia para ajudar a resgatar os valores tanto da família quanto da política. Então, eu posso falar para você do espírito de ousadia? Até contando uma parte da minha vida. A Fernanda contou aí da música, eu vou contar como eu estou aqui hoje. Por que eu estou aqui hoje? Qual foi o propósito que me trouxe aqui hoje? Porque eu fui candidata a deputada estadual em 2022, se ninguém sabe, eu estou falando. Como eu surgi? Eu sou colatinense, eu nasci em Colatina em 1975. Filha de uma família conservadora, com muita rigidez na criação, muita... A gente andava, tinha até medo do papai, entendeu? Não sabendo que é para o nosso bem, que era assim, né? E aí o meu pai gostava muito de política. Era presidente do PDT, era presidente de associação de produtores rurais. Meu pai gostava muito. Ele não conseguiu, tadinho, ser nenhum político, mas acho que aonde ele está hoje, ele está bem feliz. Olha. E aí eu ajudava muito ele em Colatina na política. Mas aí eu tinha sempre um cargo político, alguma coisa que algum político, né, te fazia para ajudar. Aí eu falei, pai, não, eu quero sair de Colatina e eu quero fazer concurso, eu quero ter o meu emprego, não quero mais acompanhar o senhor na política. E aí eu fui para Guarapari, fui morar em Guarapari em 2000. Hoje ano passado foi 22 anos de Guarapari, 22 anos de Guarapari, no 22 e disputando as eleições. Foi muito marcante para mim. Uhum. E aí fui para Guarapari, mas eu já acompanhava, mesmo em Guarapari, eu ficando neutra, assim, não participei de nada de política mais. Fui fazer meus concursos, seguir carreira, né, na minha formação. Mas eu acompanhava a política local, a política estadual e a política... Tava ali plantadinho ali, essa sementinha, né? E a gente já conhecia o trabalho do deputado federal Bolsonaro. Olha. Né, a gente já sabia. Quando aquele pessoal foi para se algemar lá na Câmara, a única pessoa que dava comida, eles, a Carla, o Dácio e os outros, era o Bolsonaro. Trazia marmita para eles comerem ali sentados na escada até o impeachment da Dilma acontecer. Né? E também ele falava muito para os valores conservadores, os valores cristãos, e ninguém o escutava, mas a gente escutava. E alguma coisa passava na televisão, plantado, né? Alguma coisa passava no Jornal do Brasil. Até convido você de Guarapari que não ouve o Jornal do Brasil, passa a ouvir. Passa a ouvir, porque dali sai muita coisa para você ter entendimento de verdade do que acontece lá no ramo nacional e que, porventura, vem cair no nosso colo aqui no município quando o executivo não está bem administrado, né? Maravilha. Mas aí o senador Magno Malta, que o Bruno falou, que é o nosso líder, ele recebia uns vídeos de uma mulher em cima de um trio, falando
como se ela estivesse falando para o mundo. Isso ele contou para mim. Ele recebia os vídeos e aí os amigos dele mandavam, olha essa mulher aqui fazendo campanha, falando de Bolsonaro. E ele falou que ele recebia os vídeos e eu estava em cima do trio falando como se estivesse falando para o mundo, mas só tinha 3 carros atrás de mim na carreata. Coitado. É. Mas já estava bom, já era 3. Depois foi aumentando, né? Mas eu não desisti, continuei. A gente continuou, eu tinha mais parceiros em Guarapari, fui ganhando parceiro daqui, parceiro dali, pessoas que ajudavam e não queriam aparecer, ótimo, maravilha, mas ajudava. E a gente estava sempre ali Como professora, falando, como professora, mãe como líder de uma família. Ativista bolsonarista. Ativista bolsonarista com muito orgulho. Você entendeu a necessidade de se envolver com a política. Com a política novamente. Novamente. Por E quê? daí... por isso, por eu saber o que era certo e o que era errado. Pelo meu núcleo familiar lá atrás, foi aquilo que eu te contei no início. Plantado, né? Que foi implantado no meu ser e eu passei a acompanhar de fora, não estar de fato fazendo política com meu pai. Eu passei a acompanhar e saber, não, isso é certo para o país, isso é errado para o país. Isso é bom para minha cidade, isso é errado para minha cidade. Isso é bom para o meu estado, isso é errado. Que conselho você dá a alguém que acha que pode se envolver com política? Que conselho você daria hoje a alguém da sua cidade, por exemplo, ou aqui de Cariacica, que fala, olha, eu acho que eu poderia ajudar. Que conselho você dá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é se envolver na política local, que a gente ficou muito focado com Brasília, ficou encantado com Brasília, ficou encantado com o presidente, mas hoje a gente tem que se envolver na política local, política do seu bairro, como que o seu bairro está administrado, se tem um presidente. Acompanhar de perto, então, fiscalizar. Fiscalizar. E outra coisa, o presidente do bairro é muito importante. Olha. Concorrer às presidências de bairro é fundamental para quem quer se inserir na política. Porque hoje os líderes comunitários, né, os líderes das comunidades, o que a gente vê é pessoas que se envolvem ali no seu bairro, são eleitos líder comunitário, mas aí ele já recebe um cargo de um vereador para ele fazer a vontade do vereador e fazer campanha para o vereador. Nossa, aí ele esquece do bairro dele. Montando ali um projeto pessoal, né? Um projeto pessoal. Bruno, você que é presidente do PL Santa Maria, né? Sim. E chegou agora também para a política há pouco tempo. Como você vê essa escalada hoje de polarização que a gente teve em 2022 para as próximas eleições? Vocês estão conversando sobre isso? O partido já entendeu? Donaldo, o que ocorre em Santa Maria? Santa Maria é um município atípico, é um município diferenciado. Não melhor do que os outros, mas diferenciado. Porque a colonização lá do município é colonização pomerana, né? Tem outras colonizações, mas a maioria é pomerana. Então, se falar de Santa Maria, por exemplo, e falar de como nós podemos fazer o melhor possível para Santa Maria, primeiro conhecer a necessidade do nosso município, né? E o nosso município, Santa Maria de Jetibá, ela é voltada, só um exemplo para você ter ideia, nós somos a 9ª economia do estado. Um município com 41 mil eleitores, por exemplo, é a 9ª economia do estado. Hoje nós temos lá em Santa Maria o maior produtor de ovos do Brasil. Olha. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, Santa Maria, a arrecadação de Santa Maria está girando em torno de 20 a 23 milhões mensal. Nós estamos falando do município pequeno. Nós estamos falando do município que tem 70% do que você consome hoje no estado, produzido, orgânico, enfim, hortaliças, produzido em Santa Maria. É um povo aguerrido, trabalhador. Como que nós na política podemos fazer o melhor por Santa Maria? Eu estou falando do município atípico, Santa Maria de Jetibá. Nós podemos influenciar e levar para Santa Maria. Santa Maria carece de 2 fatores importantíssimos, que é saúde e estrada.
O povo lá precisa de estrada para trabalhar, o povo precisa de saúde. Escoar a produção, escoar né? a produção. O pessoal é um pessoal trabalhador. O pessoal lá não depende de cesta básica. O pessoal lá não depende de Não depende e não gosta, não né? Tem essa gosta, ainda, porque né? a cultura do pomerano, ele é muito trabalhador. Eu conheço os 78 municípios do estado. Eu já tive o prazer de ir em todos. Mas não tem outra cultura tão trabalhadora igual o pomerano. Ele acorda de madrugada, ele vai para a roça, você pode chegar lá hoje, um dos homens mais ricos de Santa Maria, de Jetibá, você pode chegar lá, ele está de bermuda e chinelo, descalço no meio da terra. Isso para a gente é muito importante. Então, a política lá hoje, saúde, estrada, é o principal fator. Hoje a gente precisa de um rodoanel, por exemplo, em Santa Maria, que já vem há décadas. Nós temos um prefeito hoje lá em Santa Maria que ele está... Já são 5 mandatos. E o prefeito, Santa Maria não muda nada. Santa Maria não tem um hospital digno. Agora que começaram a fazer uma parceria com o hospital evangélico, não sei o que vai mudar. A pergunta que eu faria para o prefeito hoje... Então todo mundo vem para Vitória, no caso, todo mundo vem para Vitória. É difícil. Santa Teresa ao lado. O turismo de Santa Teresa. Hoje o polo, quando você fala em região serrana, vai para Santa Teresa, vai para Domingo Martins. Por que não Santa Maria? Então existe uma gama de demanda lá no município muito grande. Então hoje na política, quando você fala PL Santa Maria teve 70% Bolsonaro. Então isso é majoritariamente... O povo é trabalhador, o povo não se vende por cesta básica, o povo não se vende por promessas furadas. Por promessa furada, por nada. É um povo... Picanha, nós não gostamos de picanha. Não, picanha de trabalho, o povo é trabalhador, não tem isso. Então, o nosso objetivo em Santa Maria de Jetibá é montar uma chapa que já está praticamente montada. É montar uma chapa que já está montada praticamente. Está faltando só alguns membros. Nós já temos o nosso candidato a prefeito, que é da direita, né? E nós temos uma chapa sólida. É um dos fatores para entrar no PL, tem que ser conservador e tem que entender qual é o objetivo do projeto PL no Brasil. Senão ele não vai fazer parte do PL. É um recado que eu dou para todos eles. Bacana. Antes de filiar qualquer um deles, a gente analisa todos. Se é realmente defensor das pautas. Senão, assim a gente consegue ter o maior número possível de vereadores conservadores e que acreditam nas pautas. Bruno, a gente vê que houve uma polarização na eleição de 22. Eu quero voltar nesse tema aqui, que eu acho que você escorregou dele. Mas, por que eu falo isso? Houve, assim... direita e esquerda. Você acha que isso é uma tendência também para 24? Você consegue ver isso? Porque na sua cidade Bolsonaro teve 70%. Mas você tem participado de outras conexões de outros municípios. Como que você está vendo isso? Você acha que tende a ser a mesma coisa? No meu modo de ver, só vai haver 2 partidos. Olha, fique ligado então. Ou você está na direita... Ou você está na direita e na esquerda. Ou está na esquerda. Se você pegar 100% da votação, escreve. Eu quero que vocês escrevam, vocês gravem isso. 100% da votação vai ser 35% direita, 35% esquerda, o restante vai ficar indeciso. Mas a maioria vai ser direita ou esquerda. Isso depende de cada município. A particularidade de cada município. Então, exemplo, se você passar por norte, a tendência é esquerda. É onde a gente tem que mudar esse conceito. Se você parte por sudeste, você vai ver, ou a própria capital, você vai ver que as coisas tendem a mudar. Né? Então, pode ter certeza, escreve o que eu estou falando, direita ou esquerda. Vai ter 2 divisores de água aí em 2024. A briga vai ser feia. Muito bem. Então, vocês já estão aí sabendo como será. É importante a gente se posicionar em algum momento. Acho que o grupo todo que está aqui é de direita. E né? conservador. E conservador. Isso quer dizer que respeita a família, respeita as tradições, né, os seus valores, costumes. A vida acima de tudo, né? A liberdade. A fé. fé. Bom, ser conservador, então, é ser livre. Essa é a Não é ideia. isso, Fernanda? Isso mesmo.
Falando em liberdade, falando em ser livre. A música já diz tudo, né? A música da Fernanda já diz tudo sobre isso, mas nós temos muito que caminhar ainda, né? Parece que a nossa direita no Brasil como um todo estava adormecida, né, Tiziane? E agora com essa chegada aí do Bolsonaro, ele despertou o valor pela pátria, né? Hoje você consegue andar nas cidades e ver bandeira do Brasil em prédios, em fábricas, em transportadoras, em caminhões, né? Tem gente que adesivou seus carros, né? Com a bandeira do Brasil. Nós temos uma linda aqui sobre a mesa, temos ali no stand-up. Acho legal ali, quando falam né? da palavra patriota. A palavra patriota, ela nem era mencionada. Não. Ela não existia. O que é um patriota? Que ama sua pátria. É alguém que ama a sua pátria. Eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos. As minhas filhas moram lá, muita gente sabe disso. E não sei se vocês aqui já tiveram essa oportunidade, mas olha, é um negócio extraordinário o patriotismo do americano. O quanto ele ama a sua terra, a sua pátria, os seus valores, Prova o seu disso povo. é que nas grandes lojas de roupas aí, nas lojas que são internacionais, né? As lojas de grande Riachuelo, você compra camisa com a bandeira dos Estados Unidos. Não é? O brasileiro compra. Então, é para mostrar o quanto agora depois do nosso levante, as A gente pessoas tá têm tendo honra em também, usar né? a A nossa bandeira do bandeira. Brasil. Isso é bacana. Nós tivemos uma palestra hoje lá no Conexão, lá em Guarapari, Sim. e quero aqui dizer que foi um sucesso, eu achei maravilhoso. Você conduziu Amém, muito glória a bem o Deus. evento, né? E o nosso palestrante principal, que foi o Dácio Bacarense, que é assessor parlamentar, chefe de gabinete em Brasília, ele mostrou com muita clareza, né, o quanto é importante nós aprendermos sobre política, nos envolvermos mais com a política, né, e deixar de lado essa mesmice que a gente vive, né? Eu não falo disso, eu não vou falar daquilo, né? Por quê? Porque, afinal de contas, isso tudo vai implicar no nosso futuro. No futuro, né, de Fernanda, da geração dela, nossos netos. dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, nós precisamos ser despertados cada vez mais. E você que está em casa aí, achando que tudo acabou, nós aprendemos lá hoje, foi só o começo. Só o começo. Não é? Justamente. Só o começo. Está plantado a semente da liberdade. Gente, durante 30 anos, a esquerda globalista mundial trabalhou para levar o Brasil para o caos. Mas eis que levantou um ser para abrir os nossos olhos. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só a verdade liberta. Então, eu não estou falando da Bíblia aqui, gente. É um versículo bíblico, mas é um fato verdadeiro. Quem é que gosta de ser enganado pelo patrão? Diga aí. Ninguém. Né? Quem é que gosta de ser enganado pelos amigos? Ninguém, não é verdade? Então, nós queremos que a verdade prevaleça. Ah, mas os 8 de janeiro quebrou tudo. Quem quebrou, que pague. Justamente. Mas é quem quebrou. Então, é preciso que a verdade venha à tona, né? E nossos parlamentares estão trabalhando para isso, não é verdade? Para nós termos a verdade esclarecida, trazido às claras, para que nós tenhamos, então, a verdadeira paz, né? O país precisa ser pacificado e não construído com ódio que está se construindo aí, né? A gente já sabia que em algum momento, né, quem tem o valor cristão, quem acompanha aí as igrejas, a gente sabia que em algum momento a obra que Jesus plantou ia ter um avivamento. Em algum momento, a gente não sabia quando. E a gente sabe que Deus usa até um cachorro na rua para falar pra gente que eu tô aqui, confia em mim, vai em frente, certo, vai dar tudo certo. Verdade, verdade. Né? E o compromisso que Deus colocou agora para as igrejas é muito grande. Você, pastor, vou até olhar para a câmera. Você, pastor, você que tem um ministério, não importa quantas ovelhas você tem no seu ministério. Se você tem 1, 2 ou 3. Se defina. Né? Se posicione. Se posicione.
passe a falar do evangelho, que é fundamental, mas passe a falar com os seus membros, com os seus ministros, né, de política também. Que bom. Porque é um chamado que vocês estão tendo. Jesus está voltando. Breve ele está voltando. Você tem que se preparar. Exatamente. Né? Porque só vai entrar na glória quem estiver Pronto, né? pronto. Bom, então, falando em pronto, É. e não te cortando, Aham. o nosso tempo está pronto. Ah, é? E a Fernanda não falou mais nada. Então, a Fernanda vai tadinha. falar agora. A Fernanda Ela vai falar cantar, né? agora. Ela vai cantar, né, Fernanda? Cantar. Bom, ela disse que é tímida para falar, mas ela falou bastante, viu? Agora, Fernanda, eu quero ouvir de você que caminho o jovem vai seguir. Porque nós temos um divisor de água hoje, né? Não tem jeito. O Brasil está dividido. E você consegue ver, através das suas caminhadas pelo Brasil, de que a juventude está se levantando ou ela está deixando o barco correr solto? Como que você consegue ver isso? Pelo que eu acompanho nas redes sociais, sim. Tem jovens se levantando, sim. Tem jovens se levantando. Você vê que há alguém que está ajudando nisso, que é uma inspiração, que Na pode... verdade, inspiração, né? Tem aí o Nicolas, Tem o Nicolas, Cleitinho, tem outros aí. Isso, né? com certeza. tem o André também Tem algumas lá. meninas que eu acompanho também, que são da direita. Não sei falar o nome delas aqui, porque são muitas, né? Mas tem várias. Você acha que uma nova geração está se levantando para se posicionar? Com certeza. Então, você que está em casa, que é jovem, que gostaria de fazer a diferença no futuro, comece agora, né, Tiziane? Sim. Comece a fazer o trabalho no seu bairro, venha para o PL, se envolva em alguma coisa, Perfeitamente, né? perfeitamente. Para que você possa se posicionar e mostrar a sua posição perante aqueles que querem destruir o Brasil. Dizer que você não quer a destruição do Brasil, você quer a liberdade, você quer a transparência na coisa pública, né? E é se envolvendo que a gente vai conseguir chegar a algum lugar, não é isso? Mais uma vez o papel da igreja, né? Também. Porque tem o fundamental Ministério o papel Infantil da igreja. Fundamental. E o Ministério Adolescente. Bom, E aí é nessa hora, né? a gente precisa caminhar para o final, porque eu fiz um compromisso ali com o pessoal lá do nosso estúdio, a gente não extrapolar muito tempo, até também para o recado ser mais objetivo, né? A gente quer ouvir a Fernanda cantando, mas eu vou deixar para ela cantar no finalzinho agora. O microfone está aberto para você, dá o seu recado para a sociedade capixaba. Você esteve em Guarapari hoje, cantou no evento e já prometeu vir aí na Marcha para Jesus em Guarapari de novo. E a gente quer ouvir você então, fala alguma coisa aí. Ai, foi um imenso prazer estar com a Tícia, né? Com o Bruno. Ui! Com o Bruno e com Adonaldo. Adonaldo, né? Eu conheci prazer é ele, nosso. ele me buscou lá no aeroporto. A gente Ah, ele conversou empurrou bastante. o carro lá hoje, gente. Pra que você falou isso? Pois é, acontece, né? Não é? Acontece. Ah, Ele ia Fala chamar do o seu. seguro e eu falei, não, vamos empurrar esse carro logo. Fala do seu teclado. Olha o espírito de ousadia. Deus não te deu, não? Ah, então, gente, sempre faço rifa lá nas minhas redes sociais. Agora mesmo eu estou sorteando 2 carros lá e 8 iPhones, tá? Pra quem quiser Olha, participar que lá bacana. no Instagram, é só ir lá no meu Instagram, me segue, né? E vamos participar do sorteio. E a gente vai fazer outro sorteio também em prol de um teclado. Quero comprar um teclado do Nord. Ele é carinho, né? É carinho. Mas eu quero ele, o foco é ele. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que lutar isso por aí, ela, né? bacana, bacana. E a É gente isso vai aí. começar a fazer lives. Acompanha a gente lá. Pra arrecadar Cada fonte bacana. Né? Se o dinheiro posicionou em ajudar também. teclado. É isso. Muito Isso bem. mesmo. Glória a Deus. Então, para participar, é só no Instagram e Me segue no Instagram, seguir gente. no Instagram. Me seguindo lá dentro. @ Fernanda Olivier Oliver, oficial, isso. Oficial. Isso aí. Bruno, Eu queria dar um seu recado eu queria lá. dar um recado para Santa Maria de Jetibá. Claro, o microfone é todo seu. Eu queria primeiramente agradecer o grupo de Santa Maria de Jetibá, que está diretamente envolvido com a melhoria da política de Santa Maria de Jetibá. Aos meninos que estão lá comigo no PL, muito obrigado por vocês estar lá, por vocês me motivarem, por vocês me darem força para que eu continue o projeto Bolsonaro. É um prazer estar com vocês. Ali não existe um líder, nós somos uma equipe, um grupo,
e esse grupo vai ser vencedor em Santa Maria. Eu gostaria só de dar um recado à população de Santa Maria. Que vocês terão a oportunidade, lá no futuro, de conhecer a cada um a fundo e que vocês terão a oportunidade de concretizar aquilo que vocês já vêm fazendo durante esse período, que é 70% Bolsonaro. O recado foi dado. Maravilha, maravilha. E tem um recado lá de Guarapari? Tenho sim um recado para Guarapari. Muito bem. Tem um recado para Guarapari muito importante. Todo mundo me pede, Ticiane, que dia a gente vai para a rua? Que dia a gente vai para a rua? Breve nós estaremos na rua, nós não vamos descansar. Nós temos uma cidade linda, um turismo para ser explorado. Nós precisamos do hospital nosso construído em Guarapari, que virou um hospital de campanha. Toda campanha ele vira a promessa. Tal dia eu vou inaugurar. Aí no tal dia eles esperam mais 4 anos, quando tem outra campanha, mais outra promessa. Daqui tal dia eu vou inaugurar. O tal dia passa e assim se faz um hospital com 12 anos de obra. Meu Deus. Então nós precisamos sim, ele vai acontecer. Vai ser bacana. O sonho do guarapariense aí, né? vai acontecer. E breve nós estaremos sim, andando então na você rua. conclama o povo que se una a esse projeto. A esse projeto. Da construção do Hospital de Guarapari. Sim. Então você que é de Guarapari, olha, procure a se unir a quem ama Guarapari de fato, quem quer o progresso da cidade e o bem-estar da saúde do povo. Um hospital é bom demais, não é isso? É isso aí. Então procura a Ticiane, se filie lá ao PL, participa dos movimentos que ela propõe, sabe? Apoie. Faz alguma coisa pela sua cidade. E eu quero dar um recado para minha cidade. Ótimo. Hoje, 24 de junho, é dia da nossa cidade. 133 anos de emancipação. Glória a Deus. Então, eu que moro aqui há mais de 30 anos, né, fui muito bem acolhido pelos meus munícipes, obrigado. E quero, assim, de coração, desejar um grande futuro para a nossa cidade. A política está mudando aqui também. O povo está se envolvendo um pouco mais, né? Precisa se envolver ainda mais. Acreditar no sonho que a gente tem. Nós somos uma cidade de quase 500 mil habitantes e não tem indústrias quase nenhuma, não tem emprego. Nós hoje somos exportadores de mão de obra. Nós vamos transformar essa cidade em uma cidade importadora de mão de obra. Isso quer dizer que essa cidade ainda terá uma indústria pujante, sabe, um polo de crescimento e desenvolvimento que vai fazer valer a pena. Então acredite em Cariacica, una-se a nós, vem aqui no nosso pequeno escritório para a gente tomar um café, trocar uma ideia. 133 anos, então convoco aí a vocês. Parabéns, Cariacica. Opa! Muito bem. E eu preciso caminhar para o final, cumprir o nosso trato com os nossos amigos, dizer o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Tá? Eu só tenho uma última pergunta. Posso fazer? Claro. É sim ou não? Projeto político. Para mim. Sim. Sim ou não? Quem sabe, né? Hã? Não vou falar agora, não. Deixa não. Poxa. bastidores aí. Fala. Sim. Ela vai ser Estou sim. me preparando. Tá preparando? Ela vai Olha, sim. então, é isso aí. De madrugada, Deus vai falar com você. Projeto político. Sim, com certeza. Que maravilha. Então, você Eu que é ainda de tenho Guarapari, muito para acrescentar. fique ligado que tem surpresas por aí. E você, Bruno? Sem sombra de dúvida que é sim. Maravilha. Santa Maria Jetibá precisa, necessita. Isso aí. Então não é só militar Não. no partido. Não. A gente de tem fato, muito a acrescentar. Militar politicamente. Né, Bruno? Muito A bom. gente tem muito a acrescentar para o nosso tem. município. A gente tem muito a contribuir com O espírito de ousadia nos carrega. Maravilha. Isso. Também vou tomar posse. E antes de você, agora nós vamos fazer uma pergunta para muito você. bem. Porque É, só você já falou que vai perguntar- tomar posse. Só você perguntar não está sendo viável. Eu vou isso perguntar aí. para você. Ah, Aliás, não vou fazer uma pergunta para você, não. diga. Eu vou simplesmente agradecer a você por tudo. Opa. Primeiro, por participar do nosso Conexão Entre Liderança,
que envolve Obrigado. todos os municípios do estado. Isso é muito importante. Você abrir espaço para que a população tenha ciência do nosso anseio, do nosso desejo. Isso é muito importante. Você conhecer, permitir que nós falássemos o que nosso coração quer dizer realmente. Isso é importante. Você falou desde o início. Fale o que você sentir. Isso é importante. Não seja técnico. E agradecer por você ser especial em Cariacica. Que bom. Bom, me sinto lisonjeado. Obrigado a vocês. E o projeto político? Tem. Sim ou não? Tem sim, tem Ah. sim. Se Deus quiser. Então, ó, Tudo Cariacica, bem? o presente de hoje, ó. Projeto político do senhor Adonaldo. Muito bem. Vamos terminar por aqui. Desejo felicidades para Cariacica, para todos os moradores. Desejo sucesso para vocês nessa caminhada. Bruno, Obrigado. Ticiane, Fernanda. Goiânia! Acorda, Goiânia. Ticiane está chegando. Fernando tá A chegando. Fernanda está chegando. Isso aí. Tambores. Bom, a casa está sempre aberta. O podcast Alô Brasil é pequeno, mas o coração é grande. Né? É Brasil, é tão grande quanto o Brasil. Então, sempre que vocês quiserem voltar, estamos aqui à espera de vocês com as portas Eu abertas. agradeço. Você sempre tão solícito. Muito bem. Alô Brasil, aqui tem informação.